Olá, vamos começar agora mais uma aula. Nossa próxima aula é sobre eletromagnetismo. Lembrando que nós estamos aí no nosso projeto Maratona Enem. Não percam essa aula muito interessante. Eletromagnetismo é um dos assuntos mais complexos da física no Enem. Vocês já devem ter encontrado dificuldade para resolver algumas questões e nós vamos falar um pouquinho sobre os princípios básicos do que nós temos aí para passar para vocês que aparecem nas provas. Bom, falar um pouquinho do magnetismo, primeiro é lembrar o que é o magnetismo. O magnetismo é um tópico da física que, na verdade, ele foi definido, foi observado há bastante tempo atrás. Lá para século VI, século VII a.C., na região da Magnésia, encontraram as magnetitas, daí o nome magnetismo, que eram pedras que conseguiam atrair outras pedrinhas e material ferroso. Então, por conta disso, começaram a estudar a questão das propriedades desse material, chegando ao nome magnetismo, né? Então vocês já devem ter percebido algumas situações, todo mundo aí já deve ter brincado com ímã dentro de casa, e aí o que eu queria deixar para vocês antes da gente iniciar a nossa parte técnica, a parte pesada da nossa aula, são os princípios magnéticos. Primeiro princípio, nós temos os polos, polo norte e polo sul. Todo ímã ele tem a polaridade norte e sul. Todo mundo já deve ter brincado com ímã e deve ter visto que tem uma hora que ele aproxima e ele se junta, né? Ele atrai, e aí de repente quando você vira o ímã, ele não consegue mais se atrair, ele se afasta. Por que que isso está acontecendo? Bom, quando você tem ele se atraindo, né, a atração eletromagnética é por conta dos polos opostos. Quando os polos são iguais, acontece uma repulsão eletromagnética. Bom, outra coisa interessante é a questão da separação dos ímãs. Nós temos em mente o seguinte: poxa, Luciano, então se eu tenho o ímã com polo norte e polo sul, se eu fizer um talo no meio, eu vou ter um pedaço só sul e outro só norte. O ímã não permite a separação dos polos, ou seja, se você pegar um ímã e cortar pela metade, você vai ter outros dois ímãs menores, e por aí vai, né? E um outro assunto bem interessante, não sei se vocês já tiveram acesso a uma bússola, né? Hoje é muito comum você ter uma bússola no próprio celular, mas a bússola ela só funciona por conta do magnetismo da Terra, né? 1600, um cientista chamado William Gilbert escreve um tratado comentando que o nosso planeta é um gigante ímã. E esse ímã tem lá no norte geográfico, eu tenho o polo sul magnético, né? E no sul geográfico eu tenho o nosso polo norte magnético com uma pequena inclinaçãozinha, né? Esses são os princípios básicos do magnetismo. E aí falando um pouquinho sobre a questão do que eu tenho do lado do ímã, próximo do ímã. Todo ímã, né, tá aqui a representação norte e sul, nós temos em torno dele as linhas, do mesmo jeito que você tem, né, o campo gravitacional quando tem uma massa, do mesmo jeito que você tem um campo elétrico quando você tem uma carga elétrica, né? E você tem também, quando você tem um ímã, você tem as linhas de indução magnética. Essas linhas de indução magnética também são conhecidas como as linhas do campo magnético, né? E como que a gente define essas linhas? Bom, vocês estão vendo aqui na figura, todas elas saem do polo norte e se encaixam no polo sul. No ímã essas linhas são fechadas, né? Todas elas têm um determinado caminho. Essas que vocês não viram é porque elas continuarão. E o vetor campo magnético, vetor indução magnética, é na verdade um vetor que vai ser sempre tangente a essas linhas, como vocês estão observando. Bom, temos também a bússola para representar o campo magnético. Lembra que a parte pintada da bússola representa o norte, a parte não pintada representa o sul, e você sempre vai ter essas bússolas, né, como vocês estão vendo aqui as 6, uma em cada ponto, elas representando exatamente o campo magnético. Então, se eu olhar direitinho aqui, o campo magnético norte representa a setinha aqui, né? Lembra que a pontinha da seta representa o norte apontando para dentro do sul, né? Daqui eu já tenho o contrário, né? O norte para fora, o sul para dentro, por conta exatamente das linhas que são tangentes, e aí eu tenho como representar através de bússolas. Bom, o eletromagnetismo, ele foi um assunto que, na verdade, começou uma discussão bem intensa, muito intensa, no século XIX. 1820, nós temos
um físico dinamarquês chamado Hans Christian Ørsted, que em 1820 ele fez um experimento muito simples. Qual foi o experimento? Pegou uma bússola, colocou uma bússola num circuito elétrico desligado, chave desligada. E aí, claro, a nossa bússola ela tem uma orientação de acordo com o planeta, né? Por conta do magnetismo da Terra. Só que o que ele percebeu foi o seguinte, gente. Quando ele fechou a chave, começa a passar corrente elétrica no circuito, né? E aí, o que ele percebeu? A corrente elétrica que passa pelo circuito, na verdade, ela gera um campo magnético. Por isso que vocês estão percebendo uma deflexão no ponteiro da bússola. E aí chegou-se à conclusão de que a corrente elétrica gera campo magnético. Então, um assunto que acreditavam ser distintos passou a ter uma total conexão, que é a eletricidade e o magnetismo. Daí o nome eletromagnetismo. E como que nós podemos calcular o campo magnético gerado pela corrente que passa por um fio? Tomem muito cuidado, é uma parte complicada, delicada, colocaria eu aí como sendo um dos tópicos mais complexos da física nas provas de Enem e dos vestibulares. Bom, calcular o campo magnético gerado por um fio, você primeiro definir direção e sentido pode ser pela regra da mão direita, né? O polegar vai representar a corrente, a mão fechando representa as linhas que envolvem, né? As linhas que envolvem esse fio. E aí as linhas de indução magnética estão representadas aqui. E o cálculo, que seria a intensidade do campo magnético, pode ser calculado por essa expressão. Seria μ0 vezes I dividido por 2πr. Deixa eu explicar rapidamente o que significa cada coisa. Bom, B quer dizer o campo magnético gerado, né, pela corrente que passa pelo fio. O μ0 é uma constante chamada de permeabilidade magnética. Não aparece aqui, mas são valores tabelados. Por exemplo, vale 4π vezes 10 a menos 7. O I é a corrente que está passando pelo fio. O π é uma constante matemática, 3,1416. E o R, galera, é a distância. Que distância seria essa? Distância do ponto que você quer calcular até o fio. Exemplo, vamos dizer que aqui está o meu fio e eu quero calcular o campo aqui. Bom, está passando corrente elétrica está passando e eu quero calcular o campo magnético no ponto P. O que eu vou fazer? Eu vou descobrir primeiro qual é a corrente que passa pelo fio, vou multiplicar com a constante, dividido por 2 vezes 3,14 e vou multiplicar pelo R, que é a distância do ponto desejado até a localização do fio. Então essa forma que nós calculamos, lembrando aí que a unidade no sistema internacional, a unidade para o campo magnético seria o Tesla, que é a unidade mais utilizada. Bom, vocês também vão encontrar nas provas duas representações, que é o pontinho, né? É um círculo com pontinho no meio e é o círculo com um xizinho no meio. Por que essas duas representações? Na verdade, imagina que como que você desenharia para dentro, vamos dizer que o campo magnético, representado pela letra B, como que você representaria ele para dentro do nosso slide? Ou para fora do nosso slide? Como que nós faríamos isso? Então a gente tem essas duas representações. A bolinha quer dizer está saindo do quadro, né? Ou no caso aqui, saindo do slide, e o xizinho está dizendo que está entrando para dentro do slide, tá? E aí você tem essa representação do pontinho e do xizinho, não apenas para campo magnético, mas essa representação pode ser para qualquer grandeza física. Bom, eu falei um pouquinho para vocês sobre o campo magnético gerado por um fio, né? Um fio retilíneo. Também temos como calcular o campo magnético por um fio num formato circular, né? A nossa espira circular. Como que seria essa equação? Bom, a equação, vocês estão vendo, é muito parecida. O que diferencia a equação do fio retilíneo para o fio no formato circular é que não tem aqui o π, então tomem muito cuidado com esse detalhe. E como que vocês vão definir a direção e o sentido do campo magnético? A intensidade está aqui, né? Lembrando que vocês já sabem o que significa cada coisa. E o campo magnético, vocês vão definir a direção e sentido também pela regra da mão direita. Porém, agora nós temos uma outra regra, né? No momento anterior, para o fio retilíneo, o polegar ele representava a corrente.
Agora não. Agora a nossa mão representa a corrente, os demais dedos. Então, pegando esse caso aqui, ó, que a corrente inicia e tem um sentido anti-horário, né? Eu vou pegar a minha mão e vou ter um sentido anti-horário, ó. Os meus dedos estão representando o movimento da corrente. E aí o polegar está apontando para onde? O polegar está apontando para fora, Luciano. Então quer dizer que o meu campo magnético ele terá a direção e o sentido, nesse caso, para fora, né? Seria aquele pontinho que eu falei para vocês saindo do slide. Vamos ver o caso contrário, né? No caso contrário, eu tenho a corrente agora numa rotação horária. Como que seria, então? Também regra da mão direita, só que agora a regra contrária, né? A minha mão fechando, ó. A minha corrente, movimento de rotação, né? Seria um movimento no sentido horário, e o polegar aponta para dentro agora. Apontando para dentro quer dizer que o campo magnético é representado por um xizinho. Então aí eu tenho como discutir com vocês, né? Tanto para um fio retilíneo como para um fio no formato circular. E aí temos também a bobina. O que seria uma bobina? Uma bobina é um conjunto de espiras circulares. Então, você vai pegar a mesma equação que você já tinha para uma espira circular, que seria para um fio num formato circular, e você vai multiplicar por N, que seria o número de voltinhas que você está dando, né? Que na verdade representa a bobina. Bom, além do campo magnético gerado pela corrente, nós também temos um assunto que é bem interessante no eletromagnetismo, que é a parte da força magnética. Quando você pega uma carga e joga essa carga dentro de uma região que tem um campo magnético, essa carga pode ou não estar sujeita a uma força magnética. Bom, temos aí algumas situações que você não tem a representação da força magnética. Quais seriam elas? Primeiro, se você jogar uma carga numa região que tem um campo magnético constante, essa carga, se estiver em repouso, ela não sofrerá força magnética. Atentem a isso. Outra situação em que a força magnética não atua na carga elétrica, quando você pega e joga a carga elétrica numa região que tem um campo magnético, só que quando esse campo magnético tem a mesma direção da velocidade da carga, ou seja, vocês estão percebendo aqui que ambas têm a mesma direção e o mesmo sentido. Nesse caso aqui, campo magnético tem a mesma direção e sentido contrário ao movimento, né, da carga. Queridos, nos dois casos, eu tenho a velocidade tendo mesma direção do campo magnético. Quando isso acontece, a força magnética é zero. O corpo, a carga elétrica não estará sujeita à força magnética. E aí, fora desses casos, aí sim nós temos a força magnética atuando quando o objeto estiver em movimento e que não seja um movimento que tenha a mesma direção. Para esses casos, nós podemos calcular a força magnética. A intensidade, né, o módulo da força magnética, é calculado pela multiplicação da carga, o módulo da carga, o Q, V é a velocidade, B representa o campo magnético, e seno de θ, θ seria o ângulo formado entre a velocidade e o campo magnético. E é por isso que vocês estão vendo que a força magnética é zero. Por quê? Quando o ângulo for 0 grau, né, que é esse caso aqui, o seno de zero é zero. E quando elas estiverem em sentidos opostos, o ângulo equivale a 180. Seno de 180 também é igual a zero, tá bom? Luciano, como que eu consigo definir direção e sentido da força magnética? Olha, tem duas regras, a regra de Fleming ou a regra da mão direita espalmada. Eu prefiro comentar a regra da mão direita espalmada, que eu acho mais simples, mas fica bem à vontade. Como definir direção e sentido da força magnética? Bom, primeiro, lembrar quem é a mão direita, né? Não pode colocar a mão esquerda. Segundo, você vai colocar o seu polegar representando a velocidade, como eu coloquei aqui, os demais dedos representando o campo magnético. E aí, a força magnética, na verdade, ela vai sair da palma da mão, tá? Se vocês tiverem, por exemplo, uma carga elétrica negativa, no caso de um elétron, ela vai sair do dorso, que seria o vetor oposto. E aí, coloco para vocês aqui também chamar uma atenção especial, que é num caso quando você tem uma carga, um corpo carregado, se deslocando numa região
que tem um campo magnético constante, lembrando aí que o campo magnético está sendo representado pelo X, ele está sendo para dentro, e quando você joga essa carga dentro de uma região, né, que tem um campo magnético constante, essa carga realiza um movimento circular uniforme, né, como eu estou chamando de MCU. Automaticamente, a força que vai manter esse movimento circular é uma força para o centro. E aí essa força para o centro pode ser considerada como força centrípeta. Então, nesse caso, a força centrípeta se iguala à força magnética e nós podemos ter, por exemplo, já fiz aí as deduções, está aqui para vocês uma forma de calcular o raio dessa trajetória circular, multiplicando a massa vezes a velocidade da carga, dividido pela carga, vezes o campo magnético na região. É um caso particular que nós temos quando uma carga se desloca. Bom, também coloquei para vocês aqui como calcular a força magnética que atua num fio retilíneo, né? Nós vimos a equação anterior, a força magnética atuante em uma carga, um corpo carregado. Agora em um fio. A ideia é muito parecida, porém o fio ele tem um comprimento, que a gente chama de L, né? E a gente também tem uma corrente passando por ele. Então a expressão é força magnética igual a B vezes I vezes L vezes seno de θ. B é o campo magnético, ou módulo do vetor indução magnética. O I representa a intensidade da corrente elétrica. O L é o comprimento do fio. E o θ é o ângulo formado entre o fio e o B, né? E aí, claro, quando esse ângulo for igual a 90 graus, a gente pode substituir e a equação ficaria só a equação que vocês podem aí memorizar como equação do Bill, né? B vezes I vezes L. Falando rapidamente sobre o terceiro ponto, né? Falamos aí sobre as fontes do campo magnético, a força magnética, e agora falar um pouquinho sobre indução eletromagnética. São os 3 tópicos do eletromagnetismo que aparecem nas provas. Bom, a indução eletromagnética foi o seguinte: imagine que quando o nosso amigo Hans Christian Ørsted percebeu que a corrente elétrica gerava campo magnético, surgiu uma luta, uma corrida para ver se o contrário acontecia. Ora, se a corrente elétrica gera campo magnético, será que o campo magnético vai criar corrente elétrica? E diversos cientistas em lugares diferentes, em países diferentes, começaram a pesquisar. E aí nós chegamos, e um pouquinho, alguns anos depois, então ainda no século XIX, 1830 e pouco, 3 cientistas chegaram a nos ajudar muito com contribuições bem interessantes. Bom, o que vai ficar muito famoso para vocês é um camarada chamado Michael Faraday. Michael Faraday, da lei de Faraday, que a gente vai discutir daqui a pouco, foi exatamente um cara que percebeu que a corrente elétrica ela pode surgir em função do campo magnético. Porém, tem o seguinte, não necessariamente se eu colocar um ímã aqui, que vai ter a presença de um campo magnético, eu colocando o ímã aqui não quer dizer que eu vou conseguir acender, por exemplo, uma lâmpada, né? Não seria isso. Qual a conclusão que ele chega? Primeiro, nosso amigo Michael Faraday comenta que para ter corrente elétrica, para gerar corrente elétrica, é necessário que tenha uma mudança no fluxo magnético, uma variação no fluxo magnético. O que seria fluxo magnético? Está aqui. Fluxo magnético seria a multiplicação do número de linhas de indução que atravessa uma determinada área, né? Então, o fluxo é representado pela letra φ, multiplicando B vezes A vezes cosseno de θ. B quer dizer o campo magnético, né? Representando aí as linhas de indução. O A seria a área de contato e θ seria o ângulo formado entre as linhas e a normal da superfície, né? É aquela reta que forma 90 graus com a superfície. Como tiver a superfície, a gente vai ter os 90 graus, né? Bom, fazendo um paralelo, o que o nosso amigo Faraday chegou? Ele chegou exatamente a essa relação. Para eu ter uma corrente elétrica, eu preciso ter uma variação do fluxo magnético em um intervalo de tempo, né? Por que dessa figura? Essa figura é muito simples. Imagina que você tem uma espira circular, como vocês estão vendo aqui, né? Essa espira tem, por exemplo, uma lâmpada conectada a ela, e aqui eu tenho o meu ímã, né? Como está representado aqui com norte e sul. Se eu deixar o ímã simplesmente parado aqui, o campo magnético do ímã não vai conseguir gerar corrente elétrica.
é necessário que o ímã se aproxime ou se afaste. Por quê? Ao aproximar, eu aumento o fluxo magnético. Ao afastar, eu diminuo o fluxo magnético. Então, aproximando ou afastando, eu estou tendo variação do fluxo magnético. E apenas dessa forma que nós podemos ter o campo, a corrente elétrica atuando no objeto, né? No caso, no nosso circuito. Imaginem que eu também posso ter o meu amigo aqui paradinho, né? O ímã parado, e quem se desloca seria o circuito, né? No caso, o fio junto com a lâmpada. Então, vocês têm que tomar muito cuidado em relação a isso. A maneira de calcular seria a fé induzida, que é, no caso, a força eletromotriz. Nós colocaríamos aí, primeiro fazendo uma divisão entre a variação do fluxo magnético e o intervalo de tempo. E aí sim, depois que você tem a fé induzida, você teria a possibilidade de calcular a corrente elétrica, né? Lembrando aí da primeira lei de Ohm, corrente elétrica é a divisão da fé induzida pela resistência, no caso do nosso fio. E aí eu teria como falar para vocês um pouquinho também, que paralelamente à lei de Faraday, que nós vimos anteriormente, nós também tivemos o nosso amigo Joseph Henry e o Lenz discutindo assuntos diferentes, né? Discutindo o mesmo assunto em lugares diferentes. E aí, queridos, queria explicar para vocês, para a gente finalizar essa aula e depois fazer os exercícios, queria comentar um pouquinho sobre a lei de Lenz, que nada mais é do que a explicação para esse fenômeno, né? Por que, Luciano, que quando eu aproximo o ímã, a corrente aparece, ou quando eu afasto, a corrente aparece? Por que na variação, na mudança do fluxo, ocorre corrente elétrica? Muito simples. Na verdade, a natureza tem uma coisa muito bela, que é manter o seu estado natural, o seu estado de equilíbrio. Quando você aproxima, você desequilibrou a natureza, você mudou, mexeu, aumentou o fluxo. Então, cria-se aqui um campo magnético para se opor ao campo magnético do nosso ímã. E aí, essa mudança que acontece, essa criação do campo magnético, é que faz gerar uma corrente elétrica. Essa foi a explicação do Lenz, né, para a questão do eletromagnetismo. E aí coloco para vocês um exercício que foi do Enem de 2019, também é um tópico sempre presente nas provas. Normalmente você vai encontrar uma questão ou envolvendo força magnética, ou envolvendo indução eletromagnética, ou envolvendo as fontes do campo magnético, né, que são os 3 tópicos principais do eletromagnetismo, e na prova de 2019 foi uma questão envolvendo exatamente a força magnética. Diz o seguinte: o espectrômetro de massa de tempo de voo é um dispositivo utilizado para medir a massa de íons. Nele, um íon de carga elétrica é lançado em uma região de campo magnético constante, descrevendo uma trajetória helicoidal, conforme a figura. Trajetória helicoidal seria ele ter um movimento em torno do seu próprio eixo, tá, gente? Essa trajetória é formada pela composição de um movimento circular no plano YZ e uma translação ao longo do eixo X. A vantagem desse dispositivo é que a velocidade angular do movimento helicoidal do íon é independente de sua velocidade inicial. O dispositivo então mede o tempo de voo para n voltas do íon. Logo, com base nos valores Q, B, N e T, pode-se determinar a massa do íon. Então estão percebendo que é uma questão complexa. Coloco aí que seria um dos tópicos mais complicados nas provas e vocês têm que fazer com muita atenção. Bom, primeira coisa é lembrar, se ele está tendo uma trajetória circular, eu vou rapidamente lembrar que eu já vi essa equação, né? O raio formado pela trajetória pode ser a multiplicação da massa vezes a velocidade, dividido pela carga vezes o campo magnético. Só que lembrando, você quer calcular com base em Q, B, N e T. Eu quero chegar a uma equação da massa, mas que não tenha, por exemplo, velocidade, como não aparece ali. Ele quer que tenha o tempo, quer que tenha o número de voltas, né, que ele dá, e aí nós precisamos fazer mais alguns ajustes. Quais seriam os ajustes necessários? Você teria que lembrar o que representa o movimento completo, né? Ou seja, vamos trazer à nossa mente aí algumas ideias de período, né? Período seria, no caso, o tempo. Eu posso ter, por exemplo, o período tempo gasto para uma volta completa, que está representado pela letra T, e eu posso também, por exemplo, essa letra T, que é o tempo que ele está pedindo para vocês colocarem, né? Eu posso, por exemplo, colocar a velocidade angular.
Ou seja, escrever a velocidade angular em função do período. Velocidade angular seria 2 vezes t dividido 2π dividido por t, né? Seria 2π é uma volta completa. Lembra que velocidade angular, gente, está bem associada a deslocamento dividido pelo tempo. Então, para uma volta completa seria 360 graus, 2π, e o período é o tempo gasto por uma volta completa. Bom, mas eu também posso substituir, lembram lá das aulas de movimento circular uniforme, posso substituir a velocidade angular em função da velocidade linear, que seria v sobre r. Então, posso escrever 2π sobre t, sendo igual a v sobre r, coloquei do lado de vocês. Eu também posso substituir, por exemplo, onde vocês estão vendo aqui, ó, se esse r passar para baixo e o mqb eu jogar para o outro lado, eu fico com essa expressão. V sobre r dividido por qb é igual a qb dividido por m. Então, se vr pode ser 2π sobre t e vr pode ser qb sobre m, eu posso igualar essa expressão com essa. E aí, igualando essa expressão e colocando a massa em evidência, nós temos aí a massa sendo escrita como Q, que é a carga, B, que é o campo magnético, T, que é o tempo que ela gasta por uma volta, N é o número de voltas, e 2π, onde π seria a constante matemática. Então tá aí uma questão um pouco mais complicada, que exigiu aí conceitos lá da mecânica, conceito de cinemática e escalar, mas que vale a pena pelo menos vocês focarem nesses 3 pontos. Era isso que eu queria falar para vocês nessa aula de magnetismo, eletromagnetismo, e nos aguardem para a próxima aula, que a gente vai falar um pouquinho sobre a parte da calorimetria.